Olá, gente linda! Vamos tomar café com nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 9 de junho e o texto diz: reconheça Jesus. No livro de Mateus, capítulo 16, versículos 16 e 18, a palavra diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos tomar café? Muito bom. O autor vai nos dizer assim: Deus Pai, desde a criação do mundo, mostrou o seu desejo em se relacionar com seus filhos. É tanto que os criou à sua imagem e semelhança. O fato é que ele também decidiu nos dar o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas. Dessa forma, temos a liberdade de viver afastados ou próximos a ele, ouvindo a sua voz. No versículo que lemos, Pedro viveu uma experiência que ressignificou a sua identidade. Após reconhecer quem Jesus é de fato, recebe uma revelação acerca da sua própria vida. Isso nos ensina algo. Quando reconhecemos quem é Jesus, passamos a saber quem somos. Saiba que você foi criado para a glória de Deus e que qualquer coisa que o afaste dele automaticamente o afasta de quem você nasceu para ser. Um dos sintomas de uma identidade distorcida é a comparação. Pessoas que constantemente se comparam a outras acabam enfrentando dificuldades, pois o fato é que Deus criou cada um de nós de forma singular e esse comportamento acaba levando à infelicidade, né? Quando nós não sabemos quem somos, né? Policie-se sempre que pensamentos de comparação tomarem conta da sua mente. Não os alimente. Você é único, um filho com uma identidade e propósito estabelecidos por Deus, né? Talvez até hoje você tenha vivido sem saber qual a sua real identidade e, consequentemente, acabou vivendo algo que não era para você. Entenda que muitas vezes buscamos em nós mesmos aquilo que só encontramos em Jesus. Assim como Pedro, reconheça quem é Jesus e caminhe em direção a uma vida completamente satisfeita por Ele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos filhos, chamados filhos de Deus, e de fato que nós somos. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 1. A frase do autor: identidade é quem você é, não sobre o que as pessoas dizem a seu respeito. O devocional é o 161, a leitura bíblica é Atos 3 e a palavra-chave é identidade. Que você possa saber que a sua identidade é filho de Deus. Se você reconhece a paternidade do nosso Deus Pai, você é filho de Deus. Então você é tudo aquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? Creia e confie no nosso Deus. Amém? Eu vou ler aqui para nós. Nós estamos aqui em Mateus, né? Mateus 16. Vamos ler aqui um pouquinho de Mateus 16. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16. Vamos procurar aqui. Vamos procurar Mateus 16 para nós falarmos aqui a palavra de Deus sobre Pedro. Aqui. A palavra diz assim, ó. Em Mateus 16, vamos ler o texto um pouquinho mais completo. A confissão de Pedro está entre os versículos 13 e o versículo 20, ok? Então vamos lá. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Né? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás nos céus. E também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem que ele é o Cristo. Então aqui está a revelação, né? Quando Jesus perguntou para os discípulos quem que as pessoas diziam que era o Filho do Homem. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está querendo dizer quem é o Filho de Deus, né?
quem é o Filho de Deus, quem é o Cristo. E aí o Simão, né, Simão Pedro respondeu para Jesus, tu és o Cristo, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, ele teve uma revelação do próprio Deus que Jesus era o Cristo, enviado por Deus, né? Aqui para a terra. E aí, Jesus falou para ele, não foi sangue nem carne que te falou, que te revelou sobre este assunto. Foi o próprio Deus que estás nos céus que te revelou. E aí Jesus deu uma autoridade para ele, que ia firmar a igreja sobre ele, que era uma pedra angular. Mas a pedra angular é o próprio Jesus. Pedro, ele era um dos discípulos que ia levar esta palavra a muitas, né, a muitas pessoas, né? Iriam ser levadas a Cristo através de Pedro. E é isso que eu entendo nessa palavra, né? A base da igreja é Cristo. Pedro era um instrumento de Deus que iria levar a palavra para as pessoas chegarem a Cristo, certo? Que é a nossa rocha, né? Pedro é uma pedra angular e Jesus Cristo é a nossa rocha, que é a nossa firmeza, é o nosso porto seguro, amém? Vamos ter claramente determinado essa revelação, né? Que Jesus é a rocha e Pedro é uma pedra angular que vai levar a palavra e vai trazer as pessoas para Cristo, né? E aí ele fala assim, olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será ligado no céu. Assim, Deus estava dando autoridade para Pedro, que toda oração que ele fizesse, que se ele ligasse no céu, toda oração, todo pedido, toda bênção que ele ligasse aqui na terra seria ligado no céu. Ele tinha que pedir tudo em nome de Jesus. E o que ele desligasse, seria desligado nos céus também, né? E assim por diante. Aí ele advertiu para os discípulos não falarem para ninguém que ele era o Cristo, certo? Que tinha um propósito para cada coisa, né? Não era a hora ainda de revelar para todo o povo que Jesus era o Cristo enviado por Deus aqui para esta terra. Então, Deus tem seus mistérios, né? E nós temos que respeitar o que Deus fala. Então, quando Deus nos revela algo, e que ele fala assim, isso aqui você pode compartilhar com seus irmãos, a gente fala. Quando Deus revela algo que ele fala, não, espera, não é para falar ainda, a gente tem que obedecer a Deus, amém? Então vamos ter certeza que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, que nós possamos reconhecer Jesus em tudo. A nossa identidade é a identidade que Deus separou para nós somos filhos de Deus. A partir do momento que a gente aceita, né, recebe o nosso Deus, recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós aceitamos a paternidade de Deus, nós somos tidos como filhos de Deus. E aí nós temos todas as bênçãos que Deus tem para nossa vida e para nossa família. Vamos crer e confiar, vamos orar, pedir sabedoria a Deus para andar em seus caminhos, fazer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos, cumprir o seu propósito e tudo o mais Deus fará na nossa vida. Tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. E vamos glorificar a Deus porque nós somos chamados de filhos amados.